Boa noite, graça e paz. Quero te convidar para assistir mais um podcast nessa noite. Tenho certeza que a palavra de hoje vai fazer uma grande diferença na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida de alguém que você conhece. O tema de hoje é o desafio da minha vida. Coisas que nós temos que enfrentar o dia a dia e coisas que às vezes são tão difíceis que para mim não é, para você talvez não seja, mas para a pessoa pode ser. Então hoje a gente vai estar debatendo aqui com dois convidados maravilhosos, vieram até iguaizinhos, estão bem bonitinhos, graças a Deus, viu? Parece um pazinho de jarra, graças a Deus. Estamos de volta aqui com o nosso podcast aqui da Rocha Eterna. E hoje eu tenho dois convidados, pessoas maravilhosas que vieram participar com a gente de uma entrevista simples, de um bate-papo na roda dos esclarecedores, viu? Não é dos escarnecedores, não, é esclarecedores. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, ó, o desafio da minha vida. Cada um tem um desafio, né? Cada um tem uma forma de enfrentar as suas lutas, as suas batalhas. Cada um de nós temos gigantes, fantasmas, dificuldades, né? Bloqueios, problemas e muitas outras coisas, né? Mas antes da gente discutir isso, eu quero apresentar logo os nossos convidados, que é o nosso querido Tibérios, que está aqui. Eu chamo Tibérios, né? Nome forte, né? Parece um gladiador. Gosto demais de resenhar. Nosso amigo empresário aqui, Tibério, está conosco nessa noite, né? Servo do Senhor. Estou muito feliz porque você está aqui com a gente, viu? Muito obrigado, pastor. Tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito rica essa conversa, porque vai ser uma conversa que pode ajudar muitas pessoas, né? Isso. Também está aqui conosco o nosso querido Juan, o marido da senhora GK, não é pouca coisa não. Juan, brigadão, tá? Você está aqui com a gente. O Juan é uma bênção de Deus, né? O nosso líder do Rocha Samba, né? O Juan é aquele cara batalhador, lutador, empreendedor, né? Que Deus abençoe e eu estou muito feliz que vocês estarem aqui conosco, tá? Você está aqui hoje participando dessa roda de conversa e eu quero, através da sua vida, da vida do Tibério e dos exemplos que a gente vai estar trazendo aqui, edificar outras pessoas, tá bom? Então, a conversa aqui é simples, é bem aberto, tá? Vocês não tem ninguém aqui esperando para tirar autógrafo ali fora. Então, tira o nervosismo aí do lado e vamos seguir em frente. Hoje, eu quero falar sobre os desafios das nossas vidas, né? Aquilo que a gente vai enfrentar, porque sempre nós somos cheios de desafios. Alguns têm desafios que para mim é pequeno, para você pode ser pequeno, mas para a pessoa pode ser grande. Eu vou contar um fato bíblico, né? É um fato bíblico que eu acho que tem muito a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje. Se encontra lá em 2 Reis, capítulo 2, a história do profeta Eliseu. Diz assim: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam: sobe careca, sobe careca. Eliseu era careca, aqui descalvo, né? E ficaram mangando, carequinha, carequinha, né? E aquilo foi ruim para o profeta. E no versículo 24, virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos pequenos. Né? Isso aqui é uma história verídica. Eliseu, né? O grande profeta Eliseu, né? Ele sofreu bullying, né? Ele sofreu um tipo de zombaria. Na minha cidade, na minha época, não tem negócio de bullying em inglês, não, era mangação, né? Vamos mangar de fulano, né? Não era assim? Mangou dele! Não sei se vocês lembram disso. Sim. No meu tempo era assim. Mas agora botaram, sofisticaram, né? Bullying, né? Até não sei nem chamar. O único bullying que eu conheço é bullying de café. Mas deixa para lá, né? A gente tá aqui. E eu queria dizer a vocês aqui compartilhar, que essa história realmente tem pessoas que sabem lidar com alguns desafios que elas enfrentam, né? No caso, Eliseu, mesmo por ser um homem de Deus, né? Um homem de Deus assim, com tantas, como é que eu posso falar, meu Deus? Com tantas atribuições que a gente sabe que ele teve ali, que ele foi um homem, misericórdia, assim, um cara top. Mas ele não gostou de uma brincadeira, chamaram ele de careca. Careca, careca, né?
Ó o carequinha, ó a cabeça lisa, alguma coisa disso aí, né? Cabeça de ovo. Vamos pensar mais ou menos que foi assim, né? Pode não ter sido assim, estou aqui brincando, mas foi o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Conta este fato, né? Então, hoje eu trouxe o Juan aqui, porque o Juan tem uma história, né, para contar sobre a vida dele, sobre os desafios que ele enfrentou, né? Sobre um problema que talvez gerou bloqueio na vida dele, e talvez isso fez com que Juan vivesse, enfrentasse, também como Tibério, né? Eu os convidei aqui, eles mesmos vão falar das suas dificuldades, mas eles souberam lidar, porque tem gente que não sabe lidar, né? Tem gente que não sabe lidar. Tem gente que tem um sinal no rosto, não quer sair de casa. Tem gente que está acima do peso, tem vergonha de ir numa praia, né? Cada um vai criando suas defesas, vai se fechando ou vai vivendo. Tem gente feio, mascrinha, que é feliz, né? Fraquinho de face que eu nunca vi. Mas não tá nem aí com a opinião dos outros, né? E aí, Juan, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua dificuldade, né? Do quanto você viveu por isso, o que você passou por essa situação, tá? Pode dar boa noite aí aos telespectadores, nossos amigos, nossos irmãos, né, também. Bom, e vamos falar sobre esse assunto. Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz por ter recebido esse convite, de poder falar sobre algo que fez parte da minha vida e até hoje faz, mas pode edificar várias outras pessoas. E vamos lá. Tudo no início, quando eu comecei, quando eu vivi, talvez não tinha sido algo pra mim e eu percebi, entendeu? Quando eu era mais jovem e tal, assim, quando criança. As coisas acontecem mais no tempo de escola. Tempo de escola é um pouco mais complicado, quando você começa a entender e você tem algo diferente. Por enquanto, não. Eu vivi em um lar muito amado. Amo muito meus pais e minha mãe. Talvez tenha sido isso e me fortaleceu até hoje. Tá entendendo? As coisas que aconteceram na minha infância, no tempo do colégio, não foi muito legais. Ele formado do bullying, né? E você fala. E hoje era mangação, rico. Mangação. Botei assim, até aqui, mangá. Mas é mangá mesmo. É um mangá dele, né? Alguma coisa desse tipo. Eu era muito retraído, pastor, muito retraído. Não participava das brincadeiras, não ficava muito com os meninos. Sempre fui, como o pastor falou, sempre tive meu momento. Porque onde eu chegava, era reação. Onde eu chegava, era reação. Até eu entender que aquilo ali, tipo, ou eu vivia daquele jeito, ou eu, tipo, deixava, esnobava, algo assim. Tinha muitas pessoas que eram meus amigos e não brincavam comigo, mas tinha outras pessoas que não me conheciam e tiravam onda. Até mesmo para se relacionar com pessoas assim, tipo, um jovem. Ó, ela é menina ali, vai falar com ela. Eu não ia. Você não ia? Eu não ia. Tinha medo de... Ou algo assim, ela te achou bonitinha, mas toda vez que eu chegava lá, aí eu falava com ela disse, talvez assim, tão bonitinho, mas não fale não, né? Mais ou menos isso. Alguma coisa desse tipo. Juan, deixa eu perguntar uma coisa a você. Esse seu problema na fala, né? Essa sua dificuldade, desencadeou de quê? Você lembra, não lembra? Não lembro não. Você não lembra, né? Você procurou ajuda profissional? Ou achou que não precisava? Não, depois de um tempo, quando eu se casei, eu tentei. Só que eu, tipo, não, vou viver assim mesmo. Também não fui muita... Quando você canta, a gente nem percebe, né? Pois é, né? Só quando você fala. Eu tava até falando. Quando você fala. Eu tava até falando... Ei, minha Grace. Vamos lá. Eu tava até falando com um amigo meu, disse, meu irmão, olha, tu me conhecia, né? Um amigo meu de infância, tempo de colégio. Ele era meu amigo, né? Aí eu disse, rapaz, imagina eu, encontrei depois de 8 anos. Encontrei ele depois de 8 anos. Gente, imagina, eu ia ser cantor e vendedor. Já pensou? Deus faz tudo na vida de uma pessoa, né? Diferente. Tudo pode acontecer. E depois de um tempo, eu entendi assim, e as coisas não são do jeito que a gente é. E eu sempre me perguntei, será que Deus errou comigo? Eu sei. Da forma que eu falei? Não. Talvez o eu sou para a sociedade não seja o que Deus é, eu seja. Entendeu, Tibério? Tipo... As pessoas me veem de uma forma e eu seja totalmente diferente. Talvez a forma que eu falo hoje fez com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Talvez se eu tivesse uma forma diferente,
Não é querendo me abar nem nada, não. Pela estatura eu tenho, o porte físico eu tenho. É o bonitão Não, da senhora GK. não. O bicho é bonito. Talvez eu seria uma pessoa totalmente diferente. Entendeu? Eu sei. Eu não seria do Senhor. Houve um tempo que isso lhe retraiu Tempo do colégio. do colégio? Tempo do colégio. Isso Pra mim, afetava as suas notas as escolares? notas não afetaram, não. O que é que mais afetava? Relacionamento? Com pessoas, sair pra festa, algo assim parecido. Ficar no colégio, no pátio com os meninos. Você ouviu algum menino assim, tipo os meninos que perturbaram Eliseu? Careca, o Tato, Gago, alguma coisa assim? No meu tempo, pastor, existia tipo 2 pessoas. Ela ria de você. E ali, e pronto. E aquelas pessoas se perturbavam. Talvez foi isso que aconteceu com Eliseu. Você perturbou. falar, tipo... Perturbou. Isso perturba, né? Perturba, tipo, perturbar. É irritar. Isso aí pode irritar a pessoa. Tu já se irritou comigo? Eu brincando? Não. Não, né? Tipo assim, irritar. Puxar o tiver. Ficar puxando assim a camisa. Isso é irritar. Isso não é uma ação, isso é irritar. A tua mulher já se irritou comigo quando eu ficava só brincando isso contigo. Só? E eu nem aí pra ela. Só isso. Como? Só isso. Gaguinho? Só isso que chamava. Só. É tão bonitinho, o gaguinho tão forte desse jeito. Agora, quando tá cantando no sambinha, que toca um samba, né? Nem trouxe um violãozinho pra cantar aqui uma palhinha pra gente. E, rapaz, devia ter trazido, né? Quando vai tocar, quando vai cantar, aquilo ali dá uma energia, uma alegria maior pra você. Você se realiza, que eu acho que eu noto que você gosta de música. Não, eu amo muito. A música foi... Acho que assim, quando saí do colégio, eu conheci um pessoal da banda de pagode e tal, tudo. Sei. Aí eles tocavam, mas não tinha ninguém pra cantar. Só que eu sabia que eu não tinha condições, mas eu queria ir. Era a minha vontade. Acho que a música fez eu me alegrar mais, sabe? Tipo, viver mais a minha vida. Porque música, ela vai na alma. É a única coisa que vai na alma e sente é a música. A música. Alguém pode dar uma palavra pra você, mas a música é o que toca, é a profundidade que chega até... Fica mais próximo do microfone. Isso. É, Isso, pode girar ele aí. e chega em você. Aí eu comecei a cantar. Comecei dos 16 até os 21. Até esse me resgatar pra Jesus. Você pode procurar aí no YouTube que você vai ver o Juan cantando. Aí depois, aí foi o tempo, eu comecei a viver a minha vida, sabe? Aquela dificuldade minha não interferia em nada. Foi no tempo do pagode. 16, aí 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos. Vivendo, eu nunca vivi no meu tempo de colégio. Tá entendendo? Foi um momento que eu, tipo... Extravasou. Aproveitei o máximo que eu pude. Achou bom. Mas hoje eu tô liberto. Farrou, brincou, aproveitou, né? Namorou muito, né? Ninguém via mal o gaguinho, e tá aí, viu sabidinho na brincadeira. Não é isso? O bicho é quente, graças a Deus. Então, existe a diferença de irritar e incomodar, né? A zoeira, né? Brincar, eu não me importei, não. Brinca Eu comigo sei. e tal, passou. Agora irritar é chato, pô. Os da rua ou os de casa zoavam mais? Acho que os da rua. Os da rua. Os de casa é ele amor, ele cuidado, né? Ver uma pessoa deficiente, mesma coisa. Eu sei Tipo, como vai é. ter ele cuidado todo e tal. E nem eu falei, né? Eu vivi num lar muito amado. Isso, porque olha, na Bíblia, a Bíblia tem resposta para tudo. Quando o Jonatas morreu, né? Davi convocou todos os povos para vir, que era o novo rei, era Saul. Aliás, Davi. Saul morreu e Jonatas morreu. E o filho de Jonatas não veio, Mefibosete. E aí o rei Davi cobrou porque ele não veio. E ele disse, lembre que eu sou deficiente, né? Ele caiu aos 5 anos do braço da ama e quebrou, né? A coluna, sei lá. Tá lá na história também. E ainda bem que Davi... Às vezes você tá falando da pessoa, você não sabe que a pessoa tem uma deficiência, é um problema, né? Tem aquele olhar assim que... Às vezes, como é que eu posso falar? Julgar é fácil. Né? Condenar, todo mundo sabe. Mas se colocar no lugar, a famosa empatia aí que você falou, chegar perto, né? Entender. Né? Você viu outras pessoas, outros coleguinhas com defeito assim, algum problema? Algumas pessoas eu já vi já. Só que não da minha forma, entendeu? Pior. Eu sei. São pessoas piores. Eu acho que a minha dificuldade tem gente é pouca. eu acho muito pouco a sua dificuldade. Só entende e realmente, tipo, convive comigo ou fala, entendeu? Eu Só entendo escuta. você totalmente, eu entendo. Aí, tipo, quando eu vou vender... Você até as letras que você não consegue falar. A letra C, ela já... G.
Tipo, Sei, junto com as outras é. palavras, entendeu? É o ato, é o gato, né? Aí, às vezes, eu vou vender as minhas coisas e tal. Aí eu chego lá, o cara, pô, tu fala, você tá entendendo o que eu tô falando? Ponto, perfeito. Pra mim tá tranquilo. Eu só quero que você entenda, compre o meu produto, sai feliz eu e vocês. Se quiser rir de mim, ria, mas seu dinheirinho, Aí. foi embora. Ô, Juan, tá entendendo? tem uma história, viu? Vou falar uma história Pode aqui. falar, pode falar. Vou falar uma história aqui. O cara tinha uns livros para vender, né? Uma editora, e contratou pessoas para vender. E aí, justamente, um gago foi lá também pegar para vender os livros, né? E aí todo mundo que pegou 5 livros, quando voltasse, quem vendesse os 5 livros no dia, lá na semana, já ia ficando até ser contratado. E o menino ia lá e voltava. Em um dia, vendeu 5 livros no meio dia e pegou mais 5. E os vendedores olhavam assim, o pessoal... Eu sei que na semana ele vendeu uma caixa. Que ninguém conseguiu isso, né? E o cara fez, tá danado. Por que por que esse rapaz vende esse livro tão rápido? Aí chamou ele, vendeu umas Bíblias, botou Bíblia para vender, ele foi vender, ele fez. E você vendeu por que essas Bíblias tão rápido? Ele fez, e eu vou ir na casa e das pessoas. E eu ofereço a Bíblia. E eu pergunto, eu posso ler o Salmo? A pessoa não me deixa ler. E 19, ou você quer comprar? Aí o cara compra para poder se livrar logo dele. Vá-se embora, pelo amor de Deus. Eu achei isso arretado, né? Misericórdia, então pronto. Ele ganhou, era um problema que ele tinha, né, bichinho? Eu achei arretado essa história, cada conto que o pessoal inventa. Mas é realmente, às vezes, ainda bem que você conseguiu. Né? Você chega, sabe que você pode perceber que a pessoa vai ver uma diferença na sua fala, mas você foi lá e vende seu produto. Olha só o que eu tenho para vender, né? Olhar o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, né? O que eu passo, né? Pronto, se quiser. Amém, Juan. Coisa boa, Juan. Eu vou voltar já, porque eu tenho umas perguntas para fazer a você. E agora eu quero falar um pouquinho do Tibério. Tibério, quando a gente está falando do desafio da minha vida, né? A gente sabe que você tem seus desafios pessoais, suas dificuldades, né? Claro. Você enfrenta um problema que eu quero que você também possa passar isso para as pessoas, para ajudar. E talvez até se ajude nessa noite, né? Ok. Você já viveu o que Eliseu passou aqui? Já. Já? Já. Boa noite, graça e paz a todos. Queria agradecer o convite, viu, pastor Samuel? Amém. E eu, há 8 anos atrás, eu tive o diagnóstico de adquirir o vitiligo, né? Através de uma pequena mancha que saiu no meu corpo. Né? Eu pensava que naquela época era até um pano branco. Era pano branco que a gente Quando eu pensava, procurei né? um especialista na área, ele chegou lá, não, isso aqui é um vitiligo. É um começo de um vitiligo. Então, tem alguém na família que tenha? Digo, não tem, não. Que eu tenha conhecimento, não. Até aí, né, estava tudo normal para mim. E ele perguntou se eu tinha sofrido algum trauma ou uma carga de estresse muito grande. Eu digo, estresse eu tenho constantemente. Todo né? dia. Todo dia eu tenho. Eu mexia com comércio, né? Isso. Então o estresse é muito grande. Então ele disse, deve ser só estresse. Então ele me passou, o vitiligo, para quem não sabe, é uma doença que até hoje não tem cura. Né? O vitiligo é a célula, ela que produz a pigmentação, é quando ela morre ou deixa de produzir a pigmentação, aí ocorre o vitiligo. Então existe o tratamento para retardar, né? Mas curar não. Então ele me passou o tratamento através de luzes, né? Para ativar a pigmentação, mas eu não surtia efeito em mim. Estresse muito alto. E o que me levou a isso, na verdade, foi uma perca que eu tive de um irmão meu. O meu irmão morreu com câncer aos 38 anos. Eu acho que isso mexeu muito comigo, com certeza. Isso foi um trauma, né, psicológico. E depois a morte de meu pai, em seguida. Aí, elevados estresses, exato, né? Elevados juntou estresses. com o estresse diário que eu tenho, né? E começou a acelerar o meu vitiligo. Eu sei. Então, começou a aparecer no meu rosto. Meu rosto ficou todo tomado através do vitiligo, né? Veio para as mãos, né?
E comecei, isso começou a me incomodar e muito. Porque eu era um homem muito vaidoso, né? Sempre gostei de Bonitão da Paty. Muito obrigado. Então aquilo ali começou a me incomodar, eu comecei a sentir assim que as pessoas, quando me encontravam, perguntavam: o que é isso no seu rosto? O que foi que houve? Isso é o quê? Então aquilo ali, aquela pergunta automaticamente me incomodava muito. Roubava seu dia. Roubava meu dia, acabava ali, mexia comigo. Então eu não tinha o que fazer. Então eu comecei a procurar a viver melhor, né? Foi quando realmente eu tive que me afastar do comércio, né? E na primeira semana que eu me afastei do comércio, eu comecei a sentir uma melhora muito grande no meu rosto, né? Que é uma parte principal, né? Então eu comecei a sentir uma melhora grande, começou a fechar, como hoje está fechado o meu vitiligo, né? Graças a Deus. E foi quando eu comecei a caminhar com Cristo. Comecei a realmente a me controlar, né? O meu psicológico, as minhas ações, e comecei a sentir uma grande melhora. Só que ele permanece ainda, né? Nas mãos, né? E graças a Deus eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que conviver com isso. Isso. Eu tinha que... É uma coisa delicada a se tocar, né? Exato. Então eu tinha que conviver com isso. Não tinha como eu resolver essa situação. A não ser começar a me amar mais, né? É um conselho que eu dou. A gente tem que se amar bastante, né? E superar todas as dificuldades, né? Até essas que vêm de supetão na vida da gente. Então hoje, particularmente, eu posso dizer que não me incomoda mais. Uma coisa que eu queria perguntar a você, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou pelo problema? A coisa que você já achou mais ruim? Externo, interno? Pastor... Você já percebeu alguém olhando assim para você, Sim, olhando para suas mãos? Preconceito. Você se sentiu assim que alguém tinha preconceito com você? Sim, houve até perguntas de pessoas que eu não conheci naquele momento ali. Começamos a conversar, né? Normal, e ela perguntava: isso é o que em você? Aí, o que é isso, essas manchas? Eu dizia: eu vitiligo, mas isso aí não pega não, viu? Então, eu sentia que as pessoas que não têm um grande conhecimento com relação a essa doença, ela fica, digamos assim, preocupada que tipo de doença você tem, que está próximo a ela. Então, eu senti uma rejeição muito grande. Isso mexia comigo. Tá? Até hoje mesmo, as brincadeiras eu já superei. Eu tenho uns amigos que encontram comigo e dizem: e aí, tá ficando branco? E aí, o que foi que houve? Eu sei. Aí, isso aí já não mexe mais comigo. Bonzinho, né? Quando eu ia brincar com o Tibério, eu digo: eita! Aí o Belardo dizia: não brinque com o Tibério, por favor. Menino, é uma proteção, Jesus, me ajude. Eu me abro. Mas a gente às vezes tenta deixar a coisa mais alegre possível, né? Com certeza. Engraçado que uma certa vez, uma pessoa que eu não tinha muito convívio com ela, e ela começou a conversar comigo assim. O culto acabou naquele momento, a gente estava na porta da igreja, e ele começou a conversar comigo, e daqui a pouco ele disse: você usa algum medicamento? Tal? Eu disse: olha, eu uso uma pomada assim, tal. Aí ele falou assim: rapaz, quando eu olho para você, eu me lembro do Michael Jackson. Mas eu olhei... Bonzinho. Olhei pro cara assim. Se tivesse uma azul, tu chamava aqui no Eliseu? Depois eu disse: ô Senhor, Não. trabalhe em mim, meu pai. Quer dizer, se fosse um tempo lá atrás, né? Tinha estourado, né? Tinha estourado, mas eu disse: é assim mesmo. Isso é um desafio, né, É um Tibério? desafio, dia a dia, né? Eu me lembro que uma vez eu abracei uma pessoa, né, e ela conversou comigo e estava sofrendo muito. Eu fui lá. E ela botou aqui a cabeça e chorou comigo abraçado. Eu disse: o que está acontecendo? Conversa, que ela não queria sair do quarto há muito tempo. E aí ela abraçou: meu pastor, eu queria dizer ao senhor que eu estou com hanseníase, né? Que é a lepra. Aí eu disse: né? Assim, eu digo: é mesmo e tal. Ô Jesus, o senhor é bom, né? Porque quando a gente vê aquele nome lepra, né? É assustador. E aí eu continuei cuidando dessa pessoa, continuei apoiando ela, foi ao médico, deu o remédio direitinho. E ela, como é que eu posso dizer? Ela melhorou. Ela começou a dar bons resultados, né? Fechou. Amém. Né? Amém.
Que uma pessoa, Samuel, isso pega. Eu digo, eu não peguei não, graças a Deus, Amém, né? meu pastor. Porque os desafios da vida da gente é assim, por exemplo, eu sofro de ansiedade, né? Ansiedade é terrível. Tem gente que diz assim, quando eu vejo o senhor pegando na orelha, coçando a cabeça, né? Aí já sabe que o senhor está no pico da ansiedade, né? Isso. Aí alguns dizem assim, é o doidinho, né? É doidinho, isso aí é doido virado. Né? Ninguém, as pessoas já zombaram muito comigo. De muitas vezes, né? Porque quem sofre de ansiedade, quem já teve pânico, como eu tive, ou depressão, as pessoas têm medo de falar sobre isso. Mas é um período escuro na vida da gente, é uma batalha. E muitas vezes a ansiedade, ela tira você de uma festa, de um evento, de um casamento, de um culto. Você pode ter uma crise. Momentos felizes, né? Momentos felizes, né? Transtorno de humor é uma coisa terrível. E eu tive que aprender a lidar com isso. Tinha gente que dizia assim, percebi que você não estava bem, por isso que eu nem chamei. E realmente, qualquer coisa disparava, porque são gatilhos na vida da gente. O desafio da vida da gente é a gente viver, passar por essas batalhas que a gente vive, Claro. e saber lidar com elas, né? Cada um tem a sua forma. Cada um tem a sua maneira. E até falar disso. Muitas vezes nos cultos, quando eu estou falando sobre estresse, sobre... Né, tem gente assim, no final, às vezes alguém liga para mim, manda mensagem, pastor, muito obrigado, porque eu tinha tanto medo de tocar nesse assunto. Nós, às vezes, temos medo de tocar em alguns assuntos. Ou para não ser ferido, ou para não se chatear. Mas se a gente passa, a gente deve abrir o coração, né, Juan? Com É certeza. verdade. Tem um momento que eu estava vendo sobre Moisés. Moisés viveu 120 anos. Ele teve 3 períodos na vida dele. Uhum. Os períodos que ele fugiu para não ser morto, sobre beber, né? Ou lá, ele viveu sobre o momento do faraó. Outro momento, os 40 anos, ele viveu... Mais 40 anos ele viveu no Egito, aprendendo de tudo, todas as culturas, tudo. Moisés era um homem muito íntimo, inteligente, poderoso naquele tempo, né? E terceiro momento, no momento que ele foi pro lado de Deus. Ele foi e salvou... E ele era gago. Pois é, ele Né? tinha dificuldade na voz. Na voz. Ele não era igual a mim, ele era pior, ele era realmente. E tirou um povo do Egito, E tirou né? o povo do Egito. Entendeu? Só que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre a ira. Às vezes, quando você está na direção de Deus, você fala tão reto sobre aquela situação e você não gagueja. Você fala de Deus, entendeu? Existem picos de nervosismo que prejudica mais? Às vezes, não. Não, né? Não, acho que todo mundo é assim. Acho que a maioria das pessoas... Ou quando tá nervoso fala melhor ainda? Não. Acho que todo mundo, e tem nervosismo, gagueja na hora de falar. Todo mundo. A grande maioria, né? Todo mundo, a maioria, né? Uma coisa que eu queria perguntar a vocês assim, vocês escondem isso? Por exemplo, eu nunca escondi que eu tomo Rivotril quando eu preciso. Né? Clonazepam, né? Donarém, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu, né? Tem gente que tem vergonha de dizer isso na misericórdia. Tá endemoniado. Tá faltando fé. Mas tem gente que usa óculos, é falta de fé também? Não. Não é remédio, né? Né? Então, às vezes eu já tive num culto que eu digo, tá o remédio, abri meu Rivotril sublingual, misericórdia. Faça isso não, meu pastor, o pessoal vai olhar e digo, gente, e eu tô devendo nada a ninguém, o povo tá pagando minhas contas, Acho que a gente precisa entender isso. Foi quando eu me aceitei que eu luto para isso não evoluir. Charles Spurgeon é um grande evangelista, ele sofreu de depressão, salvo engano, 26 anos lutou. E às vezes a gente na igreja, uma coisa que eu acho que a igreja tem, ela não sabe lidar com quem tem problemas emocionais. Ela às vezes diz que é demônio, é falta de fé, pantinho, né? Safadeza, né? Quando vê uma pessoa com depressão, é safadeza, pra farrar, pra bater perna, ela não tem, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente precisa. Então, a minha pergunta é, você esconde isso? Você esconde isso, Tibério? Você ainda esconde alguma coisa? Não, eu acho que lá atrás eu cheguei a esconder, sabe? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que a gente não se adaptou, essa é a grande verdade, né? Hoje não. Hoje já se tornou algo comum para mim. Mas eu posso fazer uma pergunta pessoal? Pois não, fica à vontade. A sua forma de sempre estar com as suas mãos fechadas, isso foi uma sequela ou uma forma de se esconder? Eu creio que
iniciou na forma de se esconder. De se esconder, né? E virou uma sequela. E gerou um hábito. Um hábito. Sabe? Eu sei. Eu sempre fui um homem de negócios e até quando eu ia a um banco ou outro lugar que eu ia conhecer um gerente e tal, às vezes quando eu estendia a minha mão, eu ficava, digamos assim, não confortável. Você ficava preocupado se ele ia ter um nojo ou medo de pegar? Corretamente. Né? Cheguei a esse ponto. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Porque como é uma coisa nova, né, para quem está ali, realmente a gente tem. Eu tive um tratamento psicológico, eu tive um tratamento através de remédios. Eu sei. E tratamento através de luzes. E quando você começa realmente a tratar dessa forma e ter o autoconhecimento da doença que você tem, você começa realmente a ficar, digamos assim, mais confortável. Mais confortável. E aceitá-la. Entendi. Entendeu? Então hoje você já pode, né? Eu acho que quando a gente consegue vencer algo, a gente pode ajudar outras pessoas a vencerem. Com certeza, né? Com certeza. Chegar para elas e mostrar, olha, eu também tinha... Porque se a gente tem um monte de gente... Vamos lá que aqui tem mais 4 pessoas aqui nos bastidores. Eu acho que cada um aqui tem um problema, né? Talvez não seja um problema tão visível, né? Mas, né? Olha um problema que meu Talami venceu. Meu Talami era calvo, agora tá de cabelão, parece Elvis Presley. Consegui fazer o implante. Eu louco para fazer o meu também, mas eu soube que ia botar o mesmo pichaninho aqui, que Deus o livre. Inclusive, pastor, o Ventiligo, ele reage em cada organismo diferente, diferente. Né? Diferente. Você vê, no meu caso, ele quando expandiu bastante no meu rosto, ele também regrediu. Ele fechou. Você olha para mim e você não vê mais. Então, a experiência que eu tive, eu posso passar para o meu próximo. Amém. Né? Amém. Se ele controlar o estresse dele, se ele vencer o trauma psicológico que ele está carregando, né? Então, através disso, tem como melhorar bastante. A cura não, mas melhorar muito. Isso. Hoje eu tenho só nas mãos. Então isso é muito importante a gente passar para o nosso próximo. Né? Que existe o quê? Existe um estado de melhora. Não é verdade? Como se trata da nossa aparência, da nossa fisionomia, é muito importante a gente passar as nossas experiências positivas. Porque essas coisas ofendem, né? Então, às vezes tem olho grande, povo, olhão, olho de jipe, né? Essas coisas todas, o pessoal zomba de tudo, né? Não é verdade? Eu acho horrível essas coisas, né, irmão? Eu tinha um sinal bem grande no meu nariz, pô, assim, parece uma verruga na venta, e mangava de mim, a venta de uma bruxa, do caldeirão, aquela brincadeira chata, né? Um dia eu fui lá, tirei, né? Operei, fiz a cirurgia. Mas eu sempre acompanhei. A gente via as pessoas, quando era muito magrinho, o povo chamava de palito, né? Quando é muito gordinho, ó, a baleia, né? Mais ou menos. É o dia a dia. A gente vive com essa... A gente tem que lidar com isso o dia a dia, né? Tem gente que faz isso um vitimismo tão grande e aí o mundo se acaba, né? Ô, pastor, ela usa, né? Ou você vive ou você sobrevive. Isso. Eu escolhi viver. Eu tô vivendo hoje o melhor momento da minha vida. Eu tô achando você ótimo nessa noite. Não, escuta. Não. Tem duas pessoas. Perfeitamente. Olha, tem duas pessoas. Tá, o Lidia Grace ali mirando pra mim assim, Não, é bem tranquilo, eu sou bem tranquilo referente a isso. Eu sei, tem meu duas amigo. pessoas, eu falo, né? É chão de música. Elas pessoas chamam em fanhé. Tem até uma música que fala. A fanha. Fanha também é complicado. Mas tem uma banda e fez sucesso, Fonho. Foi nada. Você sabe, foi. Me diz. E ele cantou uma música. Viva como está. Você lembra? Sucesso essa música. O cara Foi era Raça fanha. Negra, né? Não, Raça Negra também. Ele, rapaz, também, ele tem uma Aquele dificuldade bifinho na assim, voz. é? Me Luiz leva Carlos, longe. né? Luiz Me leva longe com você, né? Assim. Vem levar junto com você. Isso mais ou menos. Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, que é aquela São linguinha dela pessoas batida, assim, né? E venceram a dificuldade. arretado mesmo. São pessoas que venceram a dificuldade. Isso. Ele não tem como esconder. A voz é o verdade. princípio. Em excesso, dá pra esconder um óculos. Entendeu? Tipo, dá pra botar uma próxima uma alça. Dá pra perceber, mas a voz Não tem é uma como. coisa, tipo, em primeiro impacto. Mas o cara olhar pra você, não olhar assim, todo mundo quer que é um príncipe. Mas esse não. Não é não? Deixa não olhar. Deixa não, né? Dona GK tá ali, olhando Deixa pra eu- gente falando aqui. Mas é interessante. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, né?
nós falamos da dificuldade. E é possível também se divertir com essa situação. Eu hoje me divirto. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Por exemplo, tem um cara, né, no YouTube. Acho que aquele cara, ele é muito de bem com a vida. Ele tem uma deficiência terrível, assim, as pernas pra trás, ele é magro assim. Rapaz, ele se pintou de vermelho, botaram o chifre nele. Ficou parecendo um demônio. E ele mesmo vai lá e toma onda com o povo. Quem vê é cada disparada na rua. Você botar no YouTube. Eu digo, Jesus, ele disse que era feliz fazendo aquilo, brincando com a própria deficiência. A gente não tá aqui tirando onda de ninguém. Não é essa a visão. Então, a pessoa que é deficiente, ela sofre muito, ela tem falta de acessibilidade, ela tem falta de muita coisa, né? A gente vê isso. Mas tem gente que pega a sua fraqueza e gera alegria, né? Brinca do mesmo jeito, né? Tem um cara que tem os olhos que bota pra fora e fica brincando com o povo. Exato. Né? Então, assim, cada um que tem a sua forma de viver e não sobreviver, né? Exato. Né? Tem gente que tem doença na pele, esconde, né? Por exemplo, na minha época, quando a gente via uma pessoa coçando na cabeça, a gente dizia, misericórdia, piolhenta, ou não era assim? Né? Isso tem piolho demais. E geralmente a gente pegava muito piolho mesmo, né? No interior a gente sentava na porta, a mãe da gente catando, estralando nos dedos da frente, né? Era uma terrível aquilo, e nós passávamos aquele Neocido, rapava a cabeça, era triste. E passava o pente fino, né, irmão? Era terrível, tirava tudo, né? E a gente viveu isso. A gente que é menino raiz, que é de interior, que passou por essas coisas. Então, a gente, né? O pastor Abelardo, por exemplo, era maguinho, por exemplo, ele tão chupadinho, meu Deus, né? O pessoal andava tanto, cabeça cheia de cabelo, e mango que fazia pena. Quem olhava tinha pena. Né? Então, assim, era aquela coisa de brincar. E eu brincava muito, ele brincava também comigo. A gente sempre tirou muita onda um do outro. Mas a gente via que tinha pessoas que se feriam, né? Que se magoavam. E que se trancavam. Então é muito cuidado quando você estiver brincando com outra pessoa, né? Claro. Eu brinco com o Juan, eu brinco com o Tibério, né? Eu brinco com outras pessoas da igreja. E às vezes as pessoas me pastor, brinque não, rapaz, com o menino. Eu digo, oxe, eu tô brincando porque eu quero que ele se sinta livre. Claro. Eu quero que ele se sinta livre, né? Eu quero que ele esteja no nosso meio e ele não se sinta diferente. Que ele não precisa se sentir diferente. Ah, vou deixar isso aqui que eu sinto me arruinar. Tem gente que também sofre de outras deficiências, mau caráter, né? É deficiência, não é isso? É uma pessoa, né, que não tem princípio, que não tem pudor. É verdade. São deficiências terríveis, né? Você vê aí, pastor Abelardo, pastor Ana Paula tem uma filha deficiente, traz numa cadeira de roda, vem pro culto desde o interior. Super feliz a menina. Nunca deixou de vir com a Esté, porque a Esté estava numa cadeira de roda. Imagino que você sabe que tem pessoas que ainda perguntam, isso foi pecado, né? Isso foi erro. Nós sofremos de todos os lados. Nós somos observados, né? Nós somos observados, né? Então, eu queria assim deixar muito vocês à vontade nesse podcast aqui, nessa reunião, porque eu quero muito que vocês ajudem outras pessoas, né? Vocês falaram como aprendeu a lidar com isso, cada um na sua particularidade, claro. Né? É isso. O que desencadeou isso, né? Tibério deixou mais claro, o Juan não identificou. E na questão do bullying, né? Dessa coisa, a gente está sujeito a viver isso, né? Ontem eu tava brincando com os meninos na minha casa e os meninos, eu sem camisa, o menino fez, essa cacimba pega quanto litro de água, que é o meu umbigo, né? Minha barriga é grande, né? Eu digo assim, o suficiente para lhe afogar. Fazer do limão é limonada. Aí isso tudo bombado, tudo bem bonitão, né? Mas eu gordão de bucho quebrado. Mas eu não levo... Eu glorifico a Deus porque eu estou brincando com os meus irmãos, eu estou junto, né? E esse é o astral da gente. Claro. Às vezes a gente se reprime e deixa de viver e deixa de abençoar outras pessoas, né? A nossa proposta hoje é essa aqui, é falar sobre essa situação, os desafios da minha vida. Acho que você conhece algumas pessoas que já desafiaram, né? Aliás, que enfrentaram grandes desafios, estão aí, você sabe. A gente vê aquele americanozinho que não tem braço, não tem perna, né? E anda pelo mundo todo dando palestra. Rick,
É o nomezinho que tem, esqueci o nome dele. Mas o cara é 10, né? Dá um testemunho em todo canto. Esses dias passei aqui um vídeo de um pedreiro sem as pernas, né? Lutando. Corredor né? com a mão. Corredor só com as mãos, né? Então, assim, a gente vê que não é o problema que para a gente. É a gente que decide parar. O parar. maior desafio é nós mesmos, né? É. A gente escolher sair de casa ou ficar em casa. É difícil, pastor. No início é difícil você entender e saber que você tem uma deficiência e conviver com aquilo. O negócio é você achar o caminho. Achou o caminho, você Eu sei, eu sei. entendeu? Alguém dizia assim, bichinho, fala tão feio. Não né? falou isso. Nunca ouviu, não, né? Não, não ouvi falar. Porque o Não. povo faz isso, né? É horrível. Olha como ele fala, não sei o quê. Tão bonitinho. Era só isso, falar. Tão bonitinho. Tão bonitinho. Graças a Deus. Olha o jeito que ele fala. Ouviu palavras bonitinhas. Né, Tibério? Desse jeito. A questão até de você brincar com a tua deficiência, hoje eu mesmo, na minha casa, pessoas que me conhecem chegam, Tibério, tu já trabalhasse muito, né? Porque eu trabalho desde os 13 anos de idade. Já trabalhasse muito, eu digo, eu trabalhei tanto que perdi até a cor. Aí o pessoal Graças só a se Deus. diverte já. Graças a Às vezes Deus. quando eu tenho uma raiva, minha esposa tá com raiva, eu digo, eu tô com tanta raiva que a cor foi embora. Tá pintado. Entendeu? Tô pintado de raiva. Olha aí, já pensou? Que arretado, Quer né? dizer, hoje a gente já tira até brincadeira, né? A gente mesmo já tá. Isso. Né? Isso é uma superação, né? É superar, né? É saber lidar com o desafio, né? certeza. Enfrentar, né? Procurar uma ajuda profissional, né? Tem bons psicólogos, bons psiquiatras, bons pastores, né? Bons discipuladores, bons amigos. E temos o nosso bom Jesus, né? Que tá ali para que a gente tá orando, né? E Amém. pedindo a ele, né? Eliseu, que naquela época era olho por olho, dente por dente, pegou ar. Né? Aí, eu não posso julgar o profeta, né? Acho que o bichinho passou, cabeça de ovo, careca, né? Qualquer coisa assim, zombaram do cara demais, o cara pegou ar, isso é normal, né? Tem gente que aguenta. Tem gente que não aguenta, não. E tem gente que não aguenta, né? Tem gente que parte pra cima. Tem até uma frase engraçada, pastor. E eu, um tempo lá, disse, mãe, eu vou pro show do Forró do Moído. Ela, comeu carne moída, menino? Algo assim, entendeu? Eu sei. E eu tento, tipo, mudar a forma de falar. Eu Tipo, sei. em vez de eu falar isso, eu vou tentar procurar uma forma de falar isso totalmente diferente. Eu sei, Pra que eu você sei. entenda. Entendeu? Acho que foi isso que me fez... O meu bloqueio, talvez seja isso, entendeu? Né? A forma de proteção é isso. Venceu, né, Juan? Venci. Graças a Deus. Graças a Deus, fico feliz demais. Quando eu vejo você aqui, Juan, às vezes eu digo a ele, rapaz, pega o violão, faça um louvor dia de domingo ali, adore o Senhor com aquilo que Deus lhe deu, né? Você precisa estar inserido num grupo de louvor, para poder cantar uma música. A gente precisa viver, ser aquilo que a gente é, né? Expressar, né? Eu gosto de expressar o que eu sou e como eu sou. Se as pessoas não gostarem, paciência para elas, né? Para mim não, porque eu já aprendi a lidar comigo todo dia, né? Então, eu não sofro por isso, né? Eu luto contra o transtorno de ansiedade há muitos anos, luto mesmo. E sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, né? E já estive em reuniões, e já estive assim até em culto, pessoas pregando, dizendo falta de fé, porque Cristo criou a gente perfeito, criou a gente não sei o quê, e eu ali, eu disse, e uma pessoa chegou para mim e disse assim, tu ficou triste? Eu digo, eu não. O cara tem uma opinião dele. Eu espero que ninguém nunca passe pelo que eu passo. Né? Só isso. Porque se passar, talvez não saiba lidar como eu soube lidar. Eu lido com a situação, vou levando ela. Você chegar no médico, faz um exame, faz um teste e tudo mais, o seu estresse só aumentou e tal, o médico querer lhe dar uma pancada de remédio lá. Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu te sirvo tanto tempo, eu te busco tanto, né? Não. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, mas não foi o espinho que parou ele. Ele continuou servindo, falando do amor de Deus, mesmo com aquele espinho na carne. E isso é que é importante. Você tem um problema, você está passando por um problema, você tem que aprender a lidar com o problema, né? Se você deixa que as pessoas enterrem você naquilo que lhe assusta, não vou sair não porque o povo vai olhar para mim. Não... É até o elefante e o rato, né? Ela coisa, né? Às vezes o seu problema não é nem tão grande. E você vê aquilo tão grande e pequeno e tem medo do rato.
incrível, né? Justamente. Tem gente que sabe lidar e tem gente que não sabe. Onde é que tem água aí? Me dá mais uma aguinha aí, por favor, joga pra mim. Uma propaganda da Cristal. E a minha Cristal é cachorrinha, não é Cristal água mineral mesmo. Mas que bom, que bom. Tô feliz por ter vocês aqui nessa noite, tá? Porque a gente... Bota aqui, meu amado. Obrigado. A gente pode falar essa linguagem simples, aberta, né? Que é bom demais, porque a gente poder ter esse relacionamento bom, né? Eu tava pedindo a Deus para que a Kelly estivesse aqui, porque Kelly com certeza ia trazer também uma parte muito boa da vida dela. A Kelly também sofre de vitiligo e tudo mais, e ela tava aqui na igreja. Eu sempre achei ela uma mulher muito destemida. Eu vou aguardar você aqui, viu? Certeza, Kelly, você vai vir aqui pra gente falar do poder de Deus na sua vida, que eu sei que é grande. Não temas, o Senhor é contigo, você sabe disso. Então, assim, eu fico muito grato, agradeço demais que vocês vieram, que vocês acrescentaram na vida das pessoas, né? Amém. E dizer que, assim, prossigam, né? A gente precisa prosseguir, mesmo com todos os problemas. Um dia, eu estive na clínica psiquiátrica e encontrei uma pessoa lá, e a pessoa fez: pastor, tá fazendo o que aqui? Eu digo: o mesmo que você. Vim aqui pegar um remedinho que eu tô sem dormir, né? E a pessoa ficou assim: meu Deus, o pastor Samuel tá passando por esse problema também, ele passa numa leveza. Eu digo: tranquilo. E depois até ajudei essa pessoa, né? Porque às vezes fica com medo. Eu não posso nem... o povo vai me incriminar por isso. Nunca tive medo disso. Nunca. De lidar com esse problema que eu convivo. E tenho certeza de que só tenho a acrescentar na vida daqueles que... né? Jesus era Deus perfeito, mas ele só conquistou a salvação da gente padecendo na cruz, né? Passou um período perrengue mesmo e nos salvou, né? Então o sacrifício sempre é válido, né, irmão? Com certeza. O que a gente não pode deixar é ninguém apagar a luz que há na nossa vida por causa de uma deficiência, uma situação, né? Então eu queria que você desse um recadinho ali para o pessoal de casa, né? Para alguém. Depois Tibério também faz as considerações também finais. Depois a gente vai falando mais aqui. Mas deixa uma palavra de incentivo para as pessoas. Bom, no início, muitas pessoas que riam de mim são pessoas que tinham deficiência, mas iria achar em mim algo e fortalecesse ela, e tipo, crescesse ela, e se achasse pessoas maiores que eu. E Deus ama um do jeito que é, entendeu? E Deus não errou comigo. Deus me fez perfeito do jeito que eu sou. E você também é perfeito. Viva a sua vida, seja feliz, faça o que você acha que deve fazer, faça o que você quer fazer e viva a vida. E agradecendo a Deus. Amém, amém. Que coisa boa, Juan. É bom a gente poder ter essa consciência, né? Ter essa consciência. Isso é importante, né? Eu fico muito feliz, viu? Feliz por você. Você não sabe a minha alegria de ter trazido você hoje aqui. Até para você enfrentar seus fantasmas, né? Que é importante, né? Tranquilo. E aí, Tibério, deixa umas palavras de consideração aí pro pessoal, consideração finais aqui do programa, pra gente estar fechando esse bloco, né? Com força. Meu irmão, você que tenha qualquer tipo de deficiência, não deixe isso abater você. Tenha autoconhecimento do seu problema, tente resolver ele da melhor forma possível e que tudo vai dar certo. E tenha fé em Deus. Amém. Certo? Na grande verdade, nós somos todos iguais. Ninguém tem problema nenhum. Isso está tudo dentro da cabeça nossa. É verdade. Antigamente, quando eu via uma caveira, eu me assustava. Morte, né? Quando o motoqueiro botava os caras, né, tatuado. Mas depois eu entendi que a caveira, quando você olha para ela, você não sabe se ela era loira, morena, ruiva, rica, pobre, feia ou bonita, né? Aleijada ou perfeita. Gordo ou magro, se tinha vitiligo, se tinha gagueira, se tomava Rivotril, você não sabe de nada, você só sabe que foi um ser humano, né? Então, o que eu quero dizer sempre para as pessoas é: vençam os seus desafios, os seus fantasmas que vão lhe perseguir, né? Tem gente aí que tenta suicídio porque está com depressão. Quando tiver com depressão na situação, vá brincar, vá sair, vá andar com pessoas, né? Procure ajuda psiquiátrica, psicológica, espiritual,
tudo isso vai fortalecer e a gente vai lidar e vai vencer, né? Vai aprender o autoconhecimento, né? Primeiro conhecer o que você tem, Correto. Saber. né? E saber que você tem. A gente às vezes não quer Aceitar, né? aceitar, Se né? aceita, né? E depois que você entende isso, aí você corre atrás de ajuda e você tem Deus, porque ter Deus é tudo, né? Você tendo Deus, você pode enfrentar qualquer gigante, qualquer situação aí fora, né? Eu louvo ao Senhor, porque nos meus picos de ansiedade eu clamei pelo Senhor, nos meus picos de depressão eu clamei pelo Senhor, né? Nos meus transtornos de humor eu clamei pelo Senhor, e Ele me suporta e me suportou, Amém, né? meu pastor. E vai sempre suportar. Então o que eu quero deixar nessa noite aqui é que nós temos o desafio da minha vida, esse é o meu, esse é o seu, esse é o seu, ele tem, ela tem, todos nós temos, né? E a gente vai ter que lidar com isso. E feliz daquele que sabe lidar com o problema, É verdade. né? Que sabe enfrentar o problema, porque tem gente que se entrega ao problema. E esse não é o caminho, né? Tem um momento, pastor, na Bíblia, e fala, e quando Deus estava passando, né? Falou, por que ser aleijado? Né? É. E foi o Deus ou ele? Aí Deus fala. Ele ou os pais dele, né? Né? Nem ele, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse, né? Isso aí eu acho muito interessante. Justamente. A glória de Deus se manifesta nas grandes catástrofes, né? As grandes dificuldades. Mas glória a Deus. Fica aqui o nosso agradecimento a você que está participando, né, dos nossos podcasts. Manda a tua sugestão, manda a tua opinião, né? Eu espero que o que a gente viveu aqui nessa noite possa te servir para alguma coisa, não só para você, mas para outras pessoas. Grato demais por você participar do podcast Rocha Eterna, né? Visita a gente aqui dia de quarta-feira às 19h30, dia de domingo às 18 horas. Tem sido uma bênção de Deus, palavras poderosas também para acrescentar na tua vida, na nossa igreja Rocha Eterna. E queremos agradecer também as pessoas que estão nos apoiando, como o nosso querido Memelite, que sempre traz uma luz, né? Memelite sempre trazendo luz à sua festa, né? Trazendo luz, né? Luz cênica, Memelite, né? Iluminando o seu evento. Nosso amigo Memé Izumilca. Queremos também agradecer o nosso grupo aí abençoado, Estúdios Podcast, gravação e produção. Só é você procurar, né? Nosso querido Talmir e o Alisson. Menino, eles são demais, olha, Hollywood tá perdendo esses dois. Só Jesus, eu não dou não, ele tem que ficar aqui com a gente, tá? O nosso Deus que nos patrocina todos os dias. Amém. Meu muito obrigado, fique com Deus, tenha uma boa semana e vença os desafios da sua vida. Deus é mais na sua vida, amém? Amém. Beijo no coração e até a próxima. Fica com Deus. Obrigado, Tibério, obrigado, Juan. Obrigado. Deus os abençoe ricamente. Amém.